Defesa Civil analisa a possibilidade de um tornado ter atingido a Serra Catarinense. Em São Joaquim, casas ficaram destelhadas e plantações foram destruídas pelos vendavais. O telhado desse galpão foi arremessado com a força do vento. Casas foram atingidas e as plantações afetadas. Algumas árvores chegaram a ser arrancadas pela raiz. Quando a gente começou a escutar os primeiros estralos, a gente tentou se deslocar até o banheiro da casa, onde a gente abriu a porta, o forro do banheiro já havia caído. E ali foi assustador porque assim, veio um tufão de vento, que eu acredito que deve ter durado uns 2 minutos. A casa acabou destelhando uma parte dela, onde graças a Deus a ajuda dos vizinhos, os amigos aí, que isso é muito gratificante para a gente, já está no lugar. E a gente está dando continuidade nos galpões, que também acabou acontecendo danos ali, destelhando, caindo telha em cima do caminhão, da caminhonete. Mas como diz, o mais importante para a gente é minha família estar bem, isso aí que eu estou muito grato a Deus. Nos pomares, prejuízos que preocupam, já que a cidade é a capital nacional da maçã. Parte de uma rua deslizou. As rajadas de vento ultrapassaram 80 quilômetros por hora, de acordo com o órgão que monitora os dados meteorológicos do estado. A Defesa Civil acompanha a situação e avalia os danos causados pelo vendaval. A gente da Defesa Civil estamos fazendo os relatórios, os levantamentos em campo. E a partir desses levantamentos em campo a gente vai conseguir definir uma diretriz para as ações da prefeitura. Os outros locais a gente está com fornecimento das lonas para poder tentar atender a população nesse momento tão triste. Apesar dos estragos, não houve feridos nem desalojados na região. A gente segue no assunto. Márcio Falcão está na Defesa Civil do Estado nessa manhã e atualiza a situação nessa segunda-feira, primeiras horas, né, Márcio? Bom dia para você, bem-vindo. Oi, Marta, muito obrigado. Bom dia para você também e ótimo dia a todos que nos acompanham aqui no SC no Ar. Ainda é um período de monitoramento por parte da Defesa Civil Estadual, que busca informações ainda para entender exatamente qual foi o fenômeno que atingiu cidades da Serra Catarinense. Além de São Joaquim, como vimos aí na reportagem, os municípios de Irani e Abelardo Luz também tiveram impactos durante esse fim de semana, impactos menores, mas ainda assim registraram algum tipo de prejuízo também à rotina da população por conta desse fenômeno meteorológico. Nós estamos aqui na central de monitoramento da Defesa Civil Estadual, onde meteorologistas em tempo real fazem o acompanhamento da situação. Aqui com a gente está a meteorologista Nicole Reis para um bate-papo. Nicole, quero começar entendendo com você qual é o processo nesse momento para o entendimento se na Serra Catarinense houve o registro de uma microexplosão, de um tornado, por exemplo. Bom dia. Bom dia a todos. Então, no momento a gente ainda faz a análise, né? A gente já sabe que foi uma tempestade severa que atingiu a região. Nós tínhamos a passagem e a aproximação de uma frente fria, então diversas tempestades atuando próximo a essas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul, que são as tempestades alinhadas que a gente via na imagem de radar no momento. Então, a gente consegue, pela análise dessas imagens, a gente sabe que é uma tempestade severa. A gente precisa analisar ainda o padrão de danos para ter a certeza de qual dessas tempestades, qual a classificação dela. A gente sabe que pode ter sido um tornado, há indícios pelas imagens que a gente já tem, tanto do radar quanto dos danos, as imagens que chegaram, mas a gente ainda aguarda imagens aéreas. Vocês fazem o monitoramento das imagens de satélite, a gente vai mostrar para vocês aquela que está ali no telão nesse momento. É um tipo de imagem que colabora com esse trabalho de vocês. Exatamente. Em tempo real, nós fazemos a análise dessas imagens de radar, é a nossa principal ferramenta aqui no monitoramento. Então, a partir do que a gente está vendo nessas imagens, a gente tem ideia da intensificação das tempestades. A gente sabe que foi uma tempestade bem intensa, por aquela imagem ali em tons de vermelho, rosa, até o roxo. Então, é uma tempestade muito desenvolvida, associada a rajadas de vento, inclusive com ventos em padrão de rotação,
que nos dão ali o indicativo de ser uma tempestade severa, podendo ser uma microexplosão ou tornado. Mas realmente a diferença entre elas a gente analisa pelo padrão de danos. Temos indícios de que possa ter sido um tornado, mas ainda aguardando as imagens de drone para confirmar. Marta, não houve a necessidade do acionamento da Defesa Civil Estadual para algum tipo de suporte no município, porque a própria Defesa Civil Municipal conseguiu prestar o apoio necessário até aqui às pessoas que de alguma forma foram prejudicadas. Volto contigo. Márcio, que susto, né? A gente viu algumas imagens realmente assustadoras, portanto, a Defesa Civil ainda analisando todas essas imagens. Agora, essas equipes também acompanham os efeitos de outro fenômeno. A gente está falando da maré alta, né? Principalmente no litoral. Em Florianópolis, a gente viu ali que houve alagamento na regiões como Rio Tavares, né? Sul da ilha, com reflexos no trânsito. Esse risco continua, Márcio? O que a população deve evitar nessas áreas alagadas? Para hoje ainda tem uma pequena possibilidade. Marta falava sobre isso também com a Nicole agora há pouco. Temos inclusive imagens que mostram a região, principalmente do Rio Tavares, com um alagamento bastante intensificado. E esse foi um alerta também emitido pela Defesa Civil Estadual ao longo dos últimos dias. Exatamente. É um fenômeno já bastante conhecido aqui para a gente, né? Mas com a entrada do vento sul um pouco mais intenso e dessa vez combinado com a maré alta, a maré astronômica favorecida pela lua cheia, então a gente tem essa condição ali nos períodos de pico dessa maré. Nas áreas mais suscetíveis, que são ali principalmente o Rio Tavares, né? Uma área que costuma ser afetada quando a gente tem essas condições combinadas. Em relação a hoje, Nicole, algum alerta à população? A gente ainda tem uma pequena possibilidade de alagamentos costeiros, mas é uma condição menor do que ontem, porque esse vento sul ele já vem perdendo força. Ontem ele estava um pouco mais intenso, hoje a gente já sente que ele vem diminuindo, então esse risco também vai diminuindo. Ou seja, há uma pequena possibilidade, Marta, mas não tão intensa como foi o episódio aí desse fim de semana. É o aviso aí também da Defesa Civil. Nicole, muito obrigado pela participação ao vivo conosco aqui no SC no Ar. Um bom dia para você. Com esses alertas, eu volto aí no estúdio. Marta.